Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Rayane, muito prazer. E eu já quero começar esse vídeo pedindo desculpas por qualquer barulho que tenha em torno, porque eu estou num pedacinho que eu construí na casa da minha mãe para eu fazer atendimentos estéticos, né? E é bem direto na rua, então passa muito carro, passa cachorro, a gente tem barulho dos vizinhos, tem passarinhos que estão cantando, não sei se tá dando para escutar. E aqui é um lugar muito tranquilo, mas costuma ter esses ruídos no fundo. E eu não quero editar esse vídeo. Vou compartilhar um pouquinho do porquê eu não quero editar esse vídeo. Por muitos anos, eu me vi paralisada no meu trabalho, porque o mundo hoje, ele é digital, né? A gente tem que levar as coisas para o digital, mas quando eu comecei a gravar vídeos e tudo, eu criei um perfeccionismo que foi criado totalmente na minha cabeça, no qual me prejudicou e me paralisou muito. Todas as vezes que eu ia editar os meus vídeos, eu parava para me ouvir, ouvia minha voz, e aquilo me paralisava e eu não tinha coragem de postar. Eu ia lá e apagava. Ou então eu ficava incomodada com o jeito que meu cabelo ficou no dia do vídeo. E por eu ser uma pessoa naturalmente tímida, isso também me fazia me sentir, na época, mais inferior do que eu me sentiria hoje. Permaneço sendo tímida, mas não me sinto mais tão inferior como me sentia anteriormente. E por isso, muitas das vezes eu deixei de mostrar para as pessoas o quanto o meu trabalho, ele é um diferencial na vida das pessoas. Eu deixei de mostrar o quanto eu tenho qualidade no meu serviço por conta disso. E eu não quero que aconteça o mesmo com você. Eu não tô aqui para te ensinar nada sobre o YouTube, porque eu também sou uma aprendiz. Portanto, não vou ensinar nada sobre isso. Mas eu tô aqui compartilhando um pouquinho da minha história, das minhas dificuldades, para trazer um pouquinho também para a realidade do que realmente eu sou por trás dessa câmera aqui e da dificuldade que eu tive, que eu estou enfrentando para estar aqui passando conteúdo para você. Mas qual que é o meu interesse em passar verdadeiro conteúdo para você? Por um momento, durante esses 8 anos que eu tô tentando fazer gravações de vídeos, postar no Instagram, eu tive 3 perfis de Instagram que eu encerrei, só para vocês terem uma ideia. Eu começava a crescer e comecei a ter muita gente me seguindo. Muita gente assim, 2, 3 mil seguidores, eu ia lá e tirava o Instagram, porque eu já desativei vários. Porque eu me sentia com vergonha. Eu tinha vergonha das pessoas do meu bairro, por exemplo, me seguindo, acompanhando os vídeos, as postagens. E isso me paralisou. E enquanto isso, eu fui vendo outros profissionais na minha área crescendo, fui acompanhando o crescimento, não julgando, né? Tem gente que tem muito conhecimento, mas também tinha gente que tinha muito menos conhecimento do que eu, um conhecimento muito inferior, e fazendo sucesso e se sendo chamado de autoridade. E numa coisa que, assim, eu conseguia ver que não estava de um jeito que seria do agrado perfeito, mas a perfeccionista era eu. Quem estava criando problema na situação era eu. Era eu criticando um problema de uma outra, né, um trabalho, quer dizer, de uma outra profissional. Portanto, quem tá errada nessa história, né? Mas não sendo só da outra profissional, eu criticava o meu também. Por isso eu não postava. Eu tive vários resultados aqui no meu espaço de procedimentos pouco invasivos, semi-invasivos, nos quais eu tratei não só a parte externa da pessoa, mas também numa conjunção, né? A gente cria uma amizade, um vínculo afetivo. Eu consegui adentrar um pouco na questão emocional de algumas das minhas clientes, e ali a gente resolveu juntos, né? Porque a estética tem um lado perfeito, né, que é o lado externo, mas antes desse lado externo vir à tona, o lado interno tem que estar bom, né? A gente tem que estar se sentindo bem para exibir esse lado externo. Então, com isso, eu tive vários casos assim que eu poderia estar trazendo para as pessoas estarem conhecendo o potencial mesmo do meu trabalho, e eu me paralisei. E por muito tempo, por 8 anos exatamente, eu
me paralisei. Não me arrependo da minha história, porque foi necessário também toda essa fase ruim de ter paralisado completamente, para que eu pudesse também estudar os meus problemas internos. Afinal de contas, não é só os dos outros, né? A minha timidez em excesso, o meu sentimento de inferioridade, né? A minha visão de perfeccionismo também, que também é um problema, tá? Quando você trata isso de uma forma... Porque o perfeccionismo ele tem dois lados. Na minha área, o perfeccionismo na profissão é bom, né? Quanto mais perfeccionistas, melhores resultados. Porém, ele também tem um lado negativo, porque para nós profissionais, a visão é a seguinte: se não ficou impecável, eu me sentia que eu não sirvo para nada. E isso já aconteceu várias vezes em atendimentos. Então, eu tô trazendo um pouquinho dessa visão para vocês aqui, porque eu não sei se tem alguém aí desse outro lado que tá passando pelo mesmo bloqueio do que eu, que tá passando por uma dificuldade, assim como eu, de se comunicar, de trazer o seu profissional pro digital, né? De trazer a sua profissão, desculpa. Algumas palavras erradas também vão acontecer, porque a gente fica um pouco nervosa e eu não tô acostumada, mas vamos lá que eu vou corrigindo. Se você tem esse bloqueio, eu quero estar pegando na sua mão à distância e te dizendo que eu também passei por isso e passo por isso até hoje, mas a gente precisa estar mais unido nesse momento, sabe? A gente precisa estar se comunicando e trazendo para as pessoas o grande diferencial por trás do seu trabalho. Se você vende, sei lá, bolo no pote, você está trazendo um diferencial para aquele dia de dificuldade que às vezes a pessoa está passando, que a gente nem tem noção, mas um docinho no meio da tarde faz toda a diferença. Ou, se você vende plantas, eu também já trabalhei com floricultura, você está levando sorriso, tá levando flores, tá levando vida para dentro da casa de pessoas, você tá fazendo diferença na vida dela. Entendeu? Você tá melhorando o ambiente dela. Se você vende, no meu caso, estética, cabeleireiros, tem tantos profissionais de qualidade nesse mercado que não estão aqui se comunicando com pessoas como eu, por exemplo, por uma vergonha, por um medo, por um excesso de perfeccionismo. E eu quero, de alguma forma, conseguir tocar o seu coração para fazer com que você enxergue o que eu tô enxergando nesse vídeo que eu tô gravando hoje. É o meu primeiro vídeo e eu consegui gravar ele porque eu coloquei uma coisa na minha cabeça. A vergonha não vai me levar a lugar nenhum. Essa é a primeira coisa que eu coloquei na minha cabeça. E a segunda se a edição é a fase que me trava, se é no momento em que eu me vejo fazendo o que eu vou, gravar para vocês, é o que me dá aquele bloqueio, eu vou pular essa fase. Mas eu vou levar minha comunicação adiante. Eu vou mostrar para as pessoas o que o meu trabalho é capaz de fazer. Seja lá como for. Eu sei que vai ser difícil para mim. Não é uma coisa que tá sendo já de cara uma coisa fácil. Por muitas vezes eu fazia Instagrams. Isso eu vou contar para vocês. É segredo, mas eu vou contar. Eu excluía as pessoas que me conheciam. A minha família, então, era a primeira coisa. Eles me seguiam, eu bloqueava. Porque eu tinha travas, eram travas. E eu pensava, não, o dia que eu fizer sucesso, eles vão me aplaudir, e daí eu vou estar famosa já, e vou, sabe, as pessoas vão me conhecer, vão ouvir minha história, e aí faz sentido eu trazer a minha família de novo pra dentro do meu perfil. Mas enquanto isso, eu prefiro deixar eles ali quietinhos. Mas eu espero que de alguma forma você consiga se sentir tocada a tomar uma atitude diferente nesse momento por você e pelas pessoas que vão se beneficiar do seu trabalho. Porque às vezes a gente não sabe, mas a gente muda vidas. E muda vidas através de uma conversa, e muda vidas através de um ensinamento, através de uma audição. Então, eu espero que você, nesse momento,
se sinta tocada a tomar uma atitude diferente. Eu quero estar aqui para te apoiar nesse momento, do mesmo jeito que eu me senti forte o suficiente para chegar aqui e estar falando com vocês. Mas, por enquanto, vai ser só isso. Eu agradeço demais a atenção até aqui e até os próximos vídeos.